Salve, meus consagrados de Midgard! Quem está falando aqui é o Fafnir e no Conversa de Taverna de hoje nós iremos falar sobre Thor, o filho de Odin. Pessoal, hoje o assunto é sobre o Thor da Marvel e o Thor da mitologia nórdica. Vamos comparar um pouco, ver o que teve de diferente, o que a gente está acostumado, pois estamos acostumados a ver o Thor da Marvel frequentemente, afinal tem década de filme da Marvel já, nos presenteando com várias etapas dele, em várias aparições em filmes diferentes, não só os dele como dos Vingadores também, mas agora vamos comparar o que a gente tem de fato, o que é verídico que está nesse Thor, desse personagem da Marvel, e o que nós temos na mitologia, o que já tinha há muitos mil anos atrás. Antes de começarmos, eu vou deixar para vocês aqui o lembrete para curtir o vídeo, para compartilhar e principalmente os links da Taverna Viking. Taverna Viking é um site de produtos, de artigos medievais nórdicos, onde a gente vende hidroméis, souvenirs, acessórios, vestuário e muito mais. Também os links para nos seguir na página do Facebook e Instagram. Começando então pelo Mjolnir, a poderosa arma de Asgard. O Mjolnir, na Marvel, acho que é uma das coisas que mais tem diferença, na verdade, entre o personagem. O martelo da mitologia foi forjado pelos anões Eitri e Bruk, por causa que Loki raspou a cabeça da Lady Sif, da deusa Sif, e era uma das coisas que o Thor mais gostava, era que ela era loira, e ela era muito bonita, etc. Então, um certo dia ele acorda e ela tá careca. O Loki cortou o cabelo dela e ele ameaçou, obviamente, a vida do Loki, né? Não podia matá-lo, mas podia torturar tranquilamente. O Loki se vê obrigado a encontrar alguma coisa que faça que a Sif consiga seu cabelo de volta. Ele tem a ideia que anões poderiam fazer um cabelo novo, né? Se alguma coisa poderia ser feita. Como foi rapado a cabeça dela, ela ficaria careca para sempre. Loki então tem a ideia de fazer uma competição entre anões, para fazer com que um deles, né, uma competição que daria o título de os melhores artesãos dos 9 reinos. Ele faz com que um grupo tenha a proposta de fazer os cabelos loiros de Sif e os outros para fazerem parte da competição, para os outros se verem o porquê iriam fazer. Teria que ter uma competição, então ele faz 2 anões entrarem na competição. Enfim, só que ele viu que eles tinham realmente um potencial para ganhar essa competição. E ele tenta atrapalhar, e no momento que ele consegue então partir uma das armas. Havia vários presentes para os deuses, para 3 deuses, Odin, Thor e Frey. O martelo de combate nórdico, né, ele deveria, por ser muito pesado a cabeça dele, ele tem que ter um cabo grande, proporcional, para tu poder manusear ele tranquilamente. Mas chegou o momento de cada um ganhar os seus presentes. E o martelo do Thor, ele vem junto consigo uma luva. Ele tem alguns poderes. Um deles é de que sempre que ele arremessar, o martelo vai atingir o alvo. Com a luva, o martelo vai voltar para a mão dele. Isso, na verdade, era muito bom, porque Thor era muito forte, mas no calor da raiva ele jogava os martelos, as armas, a espada, tudo que ele tivesse na mão, e depois ele perdia as armas, e as armas eram muito fracas, ele acabava partindo as armas. Esse martelo era tão forte, mas tão forte, que nem Thor conseguiria utilizar ele com toda a sua força. Ele precisava ele usava o martelo, mas ele era muito difícil de manusear, por ter o cabo pequeno e ser muito pesado. Então ele tinha um cinto chamado Megingjord. Esse cinto potencializa sua força e faz com que ele consiga manusear o martelo com muita maestria. Outra habilidade que o martelo propunha para ele é que ele poderia diminuir o tamanho do martelo a ponto de ficar pequeno e levar consigo no seu bolso. Então era muito bom para algum tipo de ataque furtivo. O martelo também ajudava ele a conduzir os seus raios. Ele era o deus do trovão, ele trazia a tempestade consigo, mas não havia um tipo de controle perante a tempestade, mesmo sendo o deus do trovão. E com o martelo, ao bater ele conseguia largar raios, né? Poderia liberar trovões sempre quando tivesse algum tipo de impacto. E a gente vê muito disso quando ele está
com seus bodes voando, e ele tá batendo na sua bigorna, causando os trovões, como nós chamamos. Falando da carruagem de Thor, então ele também tem 2 bodes, e quando ele está muito tempo longe de casa, ele come eles. E o Thor tem o poder de trazer um ser de volta à vida. Tem alguns tipos de penalidade, por exemplo, a gente tem uma história que se algum osso do ser que acabou de morrer for quebrado, quando a vida voltar para aquele corpo, ele continuará com os ossos quebrados. Então, quando o Thor gira o martelo, a carne e o sangue e o corpo, tudo volta aos ossos. Então ele consegue trazer vida, mas precisa dos restos mortais. Tem algumas coisinhas. Enfim, é uma das mais formidáveis armas dos deuses e foi considerada a melhor dentre todos os presentes. Na mitologia da Marvel, existia uma tormenta extremamente poderosa, cósmica, que estava devastando os reinos, devastando os planetas. Odin conseguiu enfrentar aquela tormenta, mas não conseguia derrotá-la. Os anões descobrem um metal muito poderoso e ele consegue consolidar aquela tormenta naquele metal e dá então para os anões o Uru, o metal mais poderoso no universo. E ele dá para eles forjarem aquele martelo. Foi tanto fogo, foi tanta força, tantos anões que precisaram de quase todos os anões que haviam em Nidavellir para fundir aquele martelo. É bem bonito, assim, na verdade, como foi feito na Marvel. Então eles precisaram forjar e foi extremamente difícil, mas forjaram. E a arma era tão poderosa que não podia ser controlada. E eles falaram assim, tá aqui, ó, daí o Odin disse, né, não, agora que vocês forjaram essa arma, eu vou poder proteger o reino de vocês e tudo. Ele, cara, só tira esse martelo da nossa frente, porque conforme a gente batia nesse martelo, parecia que ele estava vivo, a tormenta brigava contra nós. E eles ficaram por semanas e semanas com a fornalha, batendo, até conseguir consolidar. E Odin demorou muito tempo para dominar o poder do martelo. Então ele teve que fazer um encantamento. Aquele que empunhar este martelo, se for digno, terá então o poder de Thor. E particularmente eu gosto muito desse encantamento, que deixa ele único, né? E na verdade dá um charme para aquilo de ninguém poder levantar e tudo. Mas a gente sabe que também em tantas décadas de quadrinho, todo mundo já levantou aquele martelo, é foda. Sobre os poderes do Mjolnir da Marvel. O Mjolnir da Marvel é muito poderoso, tem esse encantamento, muito pesado, mas o peso varia conforme tem o seu aquele que empunhar. O martelo também tem a mesma questão de ser arremessado, mas ele sempre volta e não precisa de nenhuma luva. O martelo, recentemente, foi dito que ele tem um tipo de consciência. Então, o martelo julga quem é digno. Então, em alguns momentos, o Thor é digno, tá levantando o martelo, etc. E quando ele toma uma decisão, vou matar o Loki agora, o martelo cai na hora, assim, sabe? Então, não funciona, é o martelo que vai decidir quem é digno. E esse martelo, ele sim possui o poder de conjurar raios e conjurar tempestades. Tempestades que pode ser conjurada no espaço, no vazio do espaço, no vácuo do espaço. Também pode conjurar, não a Bifrost, mas ele pode girar e criar uns vórtices e se teleportar. Não só ele, mas também uma grande quantidade de pessoas. Agora falando do poderoso Thor. O Thor na mitologia, ele é apresentado como ruivo, na verdade, com barba longa, cabelos grandes também, mas geralmente eles enfatizam bastante a barba. Ele é visto como um deus grande e o mais poderoso na questão de combate. Falando da aparência da Marvel, ele é loiro, né? Geralmente não é apresentado com barba, eventualmente sim, né? Nos filmes da Marvel ele tá sempre com uma barba, o que é bem bacana. Inclusive no Ultimato ficou muito legal, ele com umas tranças, assim, uns anel de cabelo. Tem anel de cabelo na Taverna Viking, entra no site. Sobre a personalidade do Thor, o Thor da mitologia, ele é muito mais impulsivo, muito mais raivoso, assim, ele é muito mais estressado. E às vezes é dado realmente como de pouca inteligência, né? Não que seja burro, mas que ele vai tentar resolver na porradaria antes de pensar em alguma estratégia. Isso é o que pode fazer de melhor! Tinha que perguntar. Filho da puta! Para com essa porra aí, meu!
irmão! Já o Thor da Marvel, ele tem aquela questão de que antes ele era arrogante, né? E até aí tudo bem, a gente já bate mais ou menos de frente. Tem o seu momento mais raivoso, mas ele é mais calmo, assim. Eu acho que o Thor da Marvel, ele tende a ser mais calmo, mais complacente com algumas coisas. Ele tem o seu jeito todo erudito, eu gosto bastante de quando aparece ele falando, e sempre quando aparece nos quadrinhos ele tem dá a entender que ele tem um sotaque, né, um sotaque mais erudito, que foi perdendo isso aí no decorrer dos filmes. Até tem um momento que o Thor, no filme do Ultimato, olha pro Hulk e fala: "Oh, meu Deus!" Como assim, meu Deus, cara? Meu Deus, cara, pelas barbas de Odin, ter sido um pouco mais nórdico nesse momento. Ah, meu Deus! Meu Deus! Sobre os poderes, o Thor da mitologia é muito forte, muito forte. O mais forte dos deuses. Também possui o poder de trazer consigo uma tempestade. O Thor da Marvel, ele tende a ser também tão poderoso quanto, tão forte, também trazer em alguns momentos, antigamente era menos, né, mas também trazia, agora os filmes também trouxeram ele poder conjurar os raios, os poderes dele de trovão, sem estar com o martelo. Sobre os seus acessórios, né? Na mitologia, como citei agora há pouco, ele tem o seu cinto, ele tem a sua luva de metal, ele tem um martelo, ele tem uma carruagem, a qual é puxada por 2 bodes. E na Marvel também aparece um pouco disso daí, aparece de vez em quando ele não tá com o Mjolnir, que faz ele voar, né? Até eu esqueci de citar, o Mjolnir, a ideia dele poder voar na Marvel era de que Stan Lee pensava, se ele pode voar, pois ele é muito forte, e ele é tão forte que ele pode girar aquele martelo e fazer levantar um sutil rodamuinho, né? E aquele rodamuinho poder fazer erguer ele. Então quando ele gira bastante e arremessa o martelo, ele é puxado pelo martelo. O martelo é tão forte, e é quase como se ele não estivesse voando, né? Ele utilizasse o vento para controlar uma planada dele, assim. Então, sempre, até antigamente, quando ele parava no ar, ele ficava com o martelo girando, etc. Era bem interessante isso daí. Então, o martelo do Thor também pode bater no chão e se transformar em algumas coisas. Antigamente, quando apareceu ele pela primeira vez, ele era uma bengala, um galho, né, que Donald Blake pegou para utilizar para tentar sair de uma caverna, e quando ele bateu, apareceu o martelo. E no início, quando arremessava o martelo e ele não voltasse para a mão dele em 1 minuto, ele deixava a transformação. Agora falando um pouco mais dos inimigos, o Thor na mitologia, o seu maior inimigo, né, fadado ao Ragnarok a perecer na frente, é Jormungand, né, a serpente de Midgard. Mas também ele enfrenta muito mais os gigantes de gelo, né, não só os gigantes de gelo, mas gigantes da montanha, gigantes no geral. Thor não é muito do gigante, mesmo tendo casado com uma delas, tendo um primeiro casamento casado com uma gigante. Na Marvel, Thor tem como principal vilão Loki, né? Ele encontra outros vilões, Hela, Gore, que é um fantástico de um vilão, Malekith, que é outro muito bom vilão. Ele encontra vários vilões, assim, no decorrer da Marvel. Mas também tem décadas de quadrinho, obviamente foi apresentado muito mais. E na mitologia, tu tinha muito de que ele enfrentava gigantes de gelo, porque os gigantes de gelo representavam de fato um mal, né? O gelo era uma coisa que representava um mal para os vikings, para os nórdicos que viviam no frio extremo. Então, as nevascas podem ser representadas como gigantes de gelo. Então, com certeza, eles gostariam que Thor protegesse os deles daquilo. Na Marvel ele também tem a Serpente do Medo, a Serpente de Midgard, que apresenta-se como o tio dele, né? Ela até aparece mais de uma, na verdade. Assim como aparece mais de um Ragnarok na Marvel, acho que já teve uns 3. Eu gosto bastante, assim, na verdade. Tem um mais mitológico, tem um mais viajado, assim, é igual, traz uma boa história. E a Serpente do Medo, ele também morre pra ela, mas assim como na Marvel nada dura, então sempre quando eles morrem, eles acabam voltando de volta à vida. Loki voltou um monte de vezes, Thor também já voltou mais de uma vez. Loki! Desligue o Tesseract ou eu o destruirei! Não pode! Não há como detê-lo. Há apenas a guerra que comece. E eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao Thor do universo Ultimate. Esse Thor do universo Ultimate, ele é um Thor pós o Ragnarok. Um Ragnarok que aconteceu de fato, o Ragnarok mágico. Ele tem um martelo semelhante a esse daqui. E esse Thor enfrentou o Ragnarok, o Odin morreu para Fenrir e tudo mais. Mas quando ele vai morrer, ele ressuscita, teoricamente, como um ser humano. Ele volta como um alter ego de Thorleif Goldman,
e ele é um professor de história na Noruega. Então ele fica um tempo ali, até que os seus 30 e poucos anos, ele começa a ter muitas coisas, ele começa a enlouquecer, ele é tido como louco, é preso num lugar, e começa a escrever runas na sua cela, em vários momentos, falhadas em alguns momentos, mas escrevendo no nórdico antigo, com Elder Futhark. Ele está escrevendo a Edda em prosa, e é citado isso daí, que são os contos, acho que é uma das melhores resgates históricos que a gente tem na mitologia nórdica. Então ele está citando isso, é muito legal ver isso daí de trazer a nossa mitologia de fato para esse universo. Ele cita bastante isso daí. E esse Thor, ele voltou, ele tem as lembranças de tudo, de batalha, das vivências dele vindo para Midgard, de enfrentar gigantes de gelo e tudo mais, mas eles ficam tipo, não, tu tem uma história aqui na Terra também. E eles identificam que ele estava realmente lembrando, e ele seria uma reencarnação. Só que ele não tem os poderes. Balder também reencarnou na Terra, que na mitologia Balder é dito que vai voltar e vai reinar em posterior ao Ragnarok, mas ele está ali também ressuscitado. Ele é Donald Blake na mitologia do Marvel Ultimate, e eles estão tentando refazer um processo do super soldado, tipo o Capitão América, só que usando tecnologia. Para fazer aquilo lá, eles tinham várias peças, vários acessórios, etc. E eles não conseguiam visualizar em como acrescentar tudo isso aí num homem, né? Eles tinham uma roupa e eles fizeram um cinturão que trazia muita força e uma certa invulnerabilidade para o portador daquela armadura. E eles tinham uma arma onde ela podia causar raios e mudar o clima, então fazer tempestades. E outra parte de um mecanismo que poderia teleportar uma grande quantidade de massa. Thor tem uma ideia, então, de pegar aquelas peças que não tinham como encaixar num ser e criar um novo Mjolnir. E esse Mjolnir trazia então consigo uma parte que ele poderia trazer raios e outra parte que ele poderia então teleportar. E eu acredito que é uma das histórias que eu mais gosto, assim. Ele cita bastante também os nórdicos estarem mortos, os deuses, e ele vê constantemente, ele joga runas de maneira oracular para poder encontrar os seus antepassados, e sinceramente eu acho bem fantástico de dar uma olhada. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se acompanhou até aqui, eu agradeço de verdade, de verdade. Muito obrigado por vocês estarem apoiando o canal. E falando em apoiar o canal, eu gostaria de mandar um salve para Luiz Antônio Mastrangelo, Renan Cleto e Luca Latanzi. Pessoal, muito obrigado por estar acompanhando aí, muito obrigado por estar seguindo no Instagram. Eu agradeço de verdade a todos vocês. Mais uma vez, dá um likezinho, comenta, compartilha, ativa sininho, aquelas coisas todas que a gente já sabe. E muito obrigado, pessoal, mais uma vez, e um salve dos deuses.